Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. E vamos começar esse trabalho, estou aqui com a Constituição Federal na mão. Um dos pontos mais complicados que nós estamos hoje vendo, que é difícil, porque nós deixamos de observar para entregar aquilo que tinha que ser nosso, aquilo que poderia fazer com que os candidatos tornassem-se mais sábios, mais conhecedor, para poder aplicar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós não podemos fazer. E ter o conhecimento de que o povo é do povo que emana o poder, conforme a palavra da nossa Constituição. Esses candidatos, eles tinham que saber que nós dominamos os fundamentos constitucionais. Então, para começar, nós vamos ler o artigo 170 da nossa Constituição, ao qual, se você der ouvido, você vai entender por que eu não aceito, por hipótese alguma, que alguém faça caridade com o dinheiro do contribuinte. Faça-se caridade com seu dinheiro ou com sua riqueza. Comece com você, mas nunca com aquilo que não lhe pertence. É preciso que cada candidato possa ter uma inteligência e que possa se dedicar ou esmerilhar-se com essa inteligência, com o saber daqueles os quais os colocaram naquele poder, eles possam fazer menção dessas condições e fazer, de fato, uma distribuição de renda, mas por via de trabalho, produção. O que faz aumentar o seu salário é produção, é trabalho. E com isso, nós temos que ter pessoas que não põem a mão no erário e que, de fato, atenda a cada trabalhador conforme a fonte. Nós temos duas fontes, o poder e o poder da remuneração, que é de cada um de nós brasileiros. Conforme o artigo 170 da nossa Constituição, do título 7 da Ordem Econômica e Financeira, está justamente no capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170 da nossa Constituição. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, sempre observando os princípios, inciso 1 do artigo 170, a soberania nacional, propriedade privada, funções sociais da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, que nós temos o Código, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental do produto e serviço de seu processo de elaboração e prestação. Então é preciso que venhamos observar que no inciso 7 se fala sobre a redução da desigualdade regionais e sociais. O que nós temos lá no artigo 3 da nossa Constituição, que é a formação de uma sociedade livre e solidária. E essa diferença, essa desigualdade, ela tem que ser eliminada de uma vez por todo por nosso parlamento. Mas durante esse período de tempo de eleição, a gente vê pessoas que estão sempre pronunciando em defesa, vamos dizer sempre assim. Nós vamos lutar pela educação, nós vamos lutar pela saúde, nós vamos lutar pela segurança. Ninguém luta pela segurança, ninguém luta pela saúde e ninguém luta pela educação. Nós temos que exigir, se esse povo soubesse de fato o que é a segurança, a saúde e a fonte do dinheiro. A maioria dos brasileiros não sabe de onde sai o dinheiro para que possa ser assistido. Os políticos, esses parlamentares, eles sabem de onde sai o dinheiro. Mas quando o orçamento ele está no gargalo, que não tem de onde tirar,
Alguns pronunciam ou entram em acordo sobre aumento de impostos. Por que essas confusões que nós assistimos no Brasil sobre combustível, aumento de impostos? Está tudo na nossa Constituição, artigo 153, artigo 153 ao 156, são impostos depois, recolhimento do governo federal e a distribuição desses impostos de acordo com a quantidade descrita aqui na nossa Constituição. Que nós temos aí o governo federal com 15% sobre o valor arrecadado, sobre tudo que é faturado, tudo que é produzido. Esse dinheiro é destinado à saúde. Depois vem as prefeituras que têm lei, os estados que têm lei complementares sobre produtos industrializados da fonte, lá do comecinho da história, do artigo 153. E nós temos as prefeituras, que nós temos fontes de impostos que são tirados como territorial, bens comuns, impostos, repasse de verbas, enfim, uma série de impostos que chega do governo municipal, estadual. Todos eles recebem participação do governo federal. Não tem um que deixe de receber. Tem governos que não repassam, porque os governos estaduais eles têm que repassar para as prefeituras e para a Associação dos Municípios, que faz com que chegue nos seus destinos finais, aquelas pessoas que de fato precisam. Então, o que nós estamos precisando são de pessoas inteligentes e que estejam voltadas justamente para atender o povo. Ser político, deputado, senador, ser vereador, não é algo que você possa dizer assim, hoje eu vou ganhar, eu vou enricar. Não era para ser assim. O que você possa imaginar vem de você. A fonte de tudo que você possa imaginar, a fonte das riquezas, do bem-estar de todos os poderes, vem de cada um de nós. De cada um de nós. Então, para começar, eles são representantes de cada um de nós, conforme o parágrafo 1 na Constituição. Eles nos representam. E nós temos que saber que cada brasileiro, cada região, por mais que sejam desiguais, os homens que lá se encontram, que foram eleitos, é para fazer justamente isso aqui. Justamente o inciso 7, redução das desigualdades regionais e sociais. Independente. Quando eu disse que o parlamento não é para ser antro de ideologia socialista comunista, ou pessoas que querem de todas as formas, foi o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão, pagar os deputados e senadores para que pudessem esses votar de acordo com o governo, e governo esse que fez uma aparelhagem de tudo que você possa imaginar, de furto, roubo, tudo que você pode imaginar foi tirado do governo, e esse mesmo governo está aí. E alguns desses senadores, alguns desses deputados querem voltar a essa casa. Por exemplo, na Amazônia, por exemplo, tem o Omar Aziz, que quer voltar como Senado, e tantos outros vamos falar da estirpe dele. Então, nós estamos vendo essas árvores maléficas querendo voltar ao poder. E nós estamos vendo quem é o ápice dessa estirpe, o ápice e dessa estirpe, a estirpe dessas figuras que aí se encontram. Esse tálor. Lá em cima, nós temos essa mesma figura. Venhamos aqui para a nossa Constituição. Então, não existe o artigo 170. Quem é a fonte do artigo 170? A fonte de tudo isso aqui. Quando alguém disser que eu pago todos os gastos da República, eu estou falando no artigo 170 da nossa Constituição, que é justamente os princípios gerais da atividade econômica, que é, vou ler novamente, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Existência que é digna.
E o que que nós estamos tendo como digna? Miseráveis? Porque quando nós ouvimos pessoas dizerem que vão ajudar aqueles pobres, mais você ajuda. Se você tivesse inteligência, principalmente eu estou me dirigindo aos candidatos, que viesse a ter uma estrutura que pudesse trazer benefícios, trouxesse indústria, comércio, trabalho para essas pessoas que precisam. E começa pelo saneamento, que foi reprovado por todos os senhores dos partidos de esquerda, que hoje estão aí dizendo que vão ajudar os pobres. Todos eles votaram contra os que se encontram nos aglomerados, nos bairros menos favorecidos, distantes do centro urbano. Eles voltaram, sabe por que eles voltaram? Destruíram a escola, destruíram os meios de você aprender, destruíram a forma de pensar, a forma de você, da aprendizagem, a forma da linguagem. Destruíram tudo para que você permaneça aonde? Mesmo que você passe, você não entenda o que está acontecendo, e alcançaram justamente isso. Eles querem a pobreza, sem entendimento, a livre iniciativa de você escolher o que você quer. Sobre desde tráfico de droga, armas, vícios, droga, prostituição, para ele, essa nata é o que mais interessa. E vamos fazer com que essas pessoas possam ser sustentadas por aqueles que trabalham. Isso é caridade, isso é um governo paterno. Nós não podemos aceitar, eu sou contra a caridade, porque nós temos no artigo 196, que eu vou ler, que é justamente, e temos aqui no artigo 170, inciso 2, que é justamente desigualdades, a diminuição da desigualdade social e regionais, que é um dever de cada pessoa que se encontra nesse Congresso Nacional, fazer com que isso possa acontecer. Mas cada vez que eu ouço um candidato dizer que vai dar bolsa, que vai dar bife, filé, e eu vejo essas pessoas de forma a não entender o que está acontecendo, me dói a alma como essas pessoas são criminosas. Porque o crime não está simplesmente no fato de você assaltar, não. O crime está no fato de você conduzir pessoas que você destruiu a forma deles pensarem, a forma deles raciocinarem, estar alimentando com sonhos que você sabe que isso não pode, porque se você chegar ao poder, o que você vai dar para eles é justamente o pior do que eles se encontram. Nada. Nem emprego, nem saúde, nem segurança. E eles vão viver do quê? Pessoas que ganham em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 não vão ter a condição de comprar nem um pente de óculos. Nós estamos assistindo aí nossos irmãos na Argentina. Nós estamos assistindo nossos irmãos chilenos. Todos eles estão passando um perrengue por causa dessas ideias socialistas. O socialismo é o diploma do fracasso. O fracasso, ele tem uma marca e dá esse diploma a quem rende-se a esse tipo de conversa, esse tipo de pronúncia, esse tipo de mentira, esse tipo de falácia. Como você pode acreditar numa pessoa que nem o próprio nome, se falar de forma concreta, rápida, não consegue pronunciar? Você acredita nesses discursos destrutivos? E as pessoas que o acompanham são piores. Nós estamos assistindo, principalmente a Rede Globo, dizendo a 3 ex-presidentes do Senado, do STF, apoiam o Lula. Insignificante, todos os 3 presidentes, principalmente porque destrói a sua própria biografia. Nelson Jobim, tem alguma representação política? A sua leitura da Constituição no Jornal Nacional não é nada mais ou nada menos de que fazer com que as pessoas venham compreender, envenenar as cabeças das pessoas, que o seu candidato, que é justamente o Lula, possa entrar e você acreditar que ele vai cumprir a Constituição Federal. O que está acontecendo no Brasil é uma verdadeira investida de criminosos intelectuais que pensam
só de um lado. Não tem um contraditório para poder fazer referência das suas besteiras e nem tampouco do ponto de vista que eles relatam. É isso que nós estamos vendo no Brasil. No artigo 200, no artigo 193, da ação social, outra responsabilidade que é do povo. Nós temos o parágrafo único do artigo 1 da nossa Constituição, nós temos o artigo 170 e nós temos o artigo 195 da nossa Constituição. Só para você entender que você tem valor, que você tem valor, que você é uma peça fundamental para que eles possam fazer o jogo que eles querem. Esse povo está mentindo para você. Você tem valor. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Você tem valor. Você que anda aí segurando bandeira, segurando estandarte nas portas, nas esquinas, nas praças, de pessoas que te roubaram, que usaram os meios mais escusos para te assaltar, que diz abertamente que o ladrão pode roubar o teu celular. Quantas famílias foram assassinadas? Porque quando eu digo famílias assassinadas, porque quando você perde um ente querido pela via do furto, pela via da violência, a família também vai junto. Quando a esposa perde o marido, quando o marido perde a esposa, quando o casal perde uma filha por causa do estupro, por causa de um celular, e nós estamos assistindo essa mesma figura dizendo que as polícias estão oprimindo os jovens. Nós temos sim na nossa Constituição um amparo dos nossos jovens, se não me engano, artigo 220, 228, 229. Se não me enganar, eu vou corrigir, não passa aqui, é tanta coisa, mas nós temos sim o jovem que deveria ser atendido, mas o crime, ele não pode ser atribuído à idade nem ao comportamento. O crime tem que ser atribuído ao ato, o ato da violência. Ele é excludente em relação ao acontecimento. Entre menor e o crime, ele é excludente. Nós temos uma fonte, não é excludente, não adianta. Não adianta. Mas o que é que acontece? Com o que isso passa a ser palco político de pessoas estúpidas e ignorantes. Quer ter um diploma de socialismo? Seja estúpido e ignorante, que você vai ter. Artigo 195 da nossa Constituição, nós temos assim: a Seguridade Social será financiada por todos. No artigo 170, que é a fonte de tudo que é justamente o trabalho do ser humano, que é tudo que você trabalha e produz, tanto na iniciativa privada como do trabalhador. E aqui no artigo 195 nós temos: a Seguridade Social será financiada por todos. A sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União. Você lembra que eu falei para você no artigo 170, quando eles fazem os seus orçamentos? Esses orçamentos, aí tem plurianual, tem a LOA, tem 3 orçamentos. E um deles, ele trabalha justamente para onde vai ser investido os valores em termos de saúde, seguridade social. Então nós temos aqui o orçamento da União, dos estados, dos distritos federais, dos municípios, dos distritos federais e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Nós, no artigo 171, nós temos soberania, nós temos propriedade, nós temos valores da propriedade, o que é que você vai produzir. Então o socialismo, ele quer, a base do socialismo é desvincular a prosperidade da propriedade. É como se você tivesse terreno, você vai produzir, vai dar ao governo e eles vão te dar aquilo que você simplesmente precisa dentro de um coletivo. Só que o montante fica com eles. Todos eles comem, bebem, vestem, você não. Então, no inciso 1 do artigo 195, do empregador, que é 20%. Da empresa e da entidade a ela equiparada da forma da lei incidente sobre a folha de pagamento, a folha de salários, demais rendimentos do trabalhador pagos ou creditados a qualquer título
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita do faturamento e o lucro. Essas pessoas que não têm vínculo empregatício são aquelas pessoas que você contrata. Você é obrigado a tirar esse valor de imposto dessa pessoa. Você é obrigado. Mesmo que você não tenha, você é obrigado a recolher para que você não lese o erário, que nós temos de costume que tem um querendo ser presidente da República. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelos regimes geral de Previdência Social que trata o artigo 201 da nossa Constituição. Sobre receita de concursos de prognóstico, que eu estou falando de Caixa Econômica, lotomania, tudo que você imaginar sobre Caixa também tira-se uma fatia para a Seguridade Social. Dos bens importados e serviços do exterior de quem a lei ele equipara. Então vamos parar por aqui. Então nós temos aqui que nós temos o artigo 1º da nossa Constituição, o artigo 70, que é a fonte de toda a renda, e nós temos o artigo 195, que garante a Seguridade Social sobre aonde? Primeiro, distribuição sobre orçamento. E temos a distribuição. De onde vem essas fontes? Da empresa, do trabalho e daqueles que prestam serviço. Então, meu amigo, ninguém vai lutar por você. As coisas têm que ir. O que tem que fazer é que você tem que ter um conhecimento e esses valores têm que ser aplicados. Esses valores têm que ter frutos, porque aqui está a semente. Agora, quem vai regar é os candidatos que você vai escolher. Não vão lutar, eles vão pôr em prática a receita do bolo e temos que ter resultados. Nós não somos obrigados a viver nesse infortúnio do furto, do roubo, da mentira e da enganação e vermos milhares de brasileiros passando as necessidades de fome. Isso não pode acontecer. Nesse 2 de outubro, nós vamos ter a eleição. Então, escolha bem os seus candidatos para que você possa ter entendimento de que você tem valor. Fora isso, todos que falam lutar, buscar, fazer, criar, tudo é balela. Isso é falácia de gente que está acostumado com essa política de gente desclassificada, gente que não tem entendimento. Busque, mas busque mesmo. Busque entendimento para que você possa compreender o que está acontecendo no nosso Brasil. Demais é só conversa. Temos aqui obrigá-los de forma concreta, conforme a palavra da nossa Constituição. Eles são representantes. E se eles falharem, nós temos os termos constitucionais para esfregar na cara de cada um deles, que eles têm a obrigação de cumprir e de fazer isso aqui. Reduzir pelo menos as desigualdades regionais e sociais. Isso tem que ser feito. Não tem que lutar com nada. Isso é conversa. Nós temos que ter isso para começar a fazermos com que o Brasil possa mudar. 2 de outubro é o dia ideal. Se você errar, você não vai ter nem isso porque você nunca teve e nunca mais a tua liberdade estará em tua presença ou na tua casa. Um abraço a todos e até mais a um novo Brasil.